Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus? No Evangelho de João, capítulo 8, eu vou ler a partir do verso 31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até aqui. Eu gostaria de pedir, se for possível, se você estiver com sua Bíblia aí, que você grife a expressão nele creram. E grife também essa outra parte do versículo que diz: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E eu começo aqui com uma pergunta: para quem a palavra de Deus foi escrita? Se você for pensar bem, a palavra de Deus ela foi escrita não para o ímpio, mas para aquele que crê. Para aquele que é discípulo de Cristo, para aquele que crê em Deus. É para esse público, para aqueles que são dele, é que ela foi escrita. Para que ela possa ser a minha e a sua conduta de vida. Ela não foi escrita para o ímpio, ou seja, eu, como servo de Deus e discípulo de Jesus, me submeto à palavra de Deus. O ímpio não. Então, é para mim e para você, servo de Deus e discípulo de Cristo, que a palavra de Deus foi deixada como única regra de conduta de vida e nosso manual de fé. Ela não foi escrita para o ímpio. E Jesus fala uma coisa interessante aqui no verso 31, que ele diz: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Não basta somente crer em Jesus, porque crer em Jesus até o diabo crê. Mas é necessário, para que nós sejamos discípulos dele, que nós permaneçamos na sua palavra. Isso é algo muito difícil. Falar da verdade, que ele menciona no verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Falar de verdade hoje, no mundo, é muito difícil. Porque o mundo caminha pelo relativismo. Relativismo que tem influenciado até algumas linhas teológicas, algumas igrejas e denominações que surgem nesses dias, elas são muito voltadas para uma relativização da palavra de Deus. Já temos visto até correntes aí dizendo que a palavra de Deus precisa ser atualizada, que existe uma bibliolatria, Quando nós colocamos a palavra de Deus como regra de fé, estamos praticando uma bibliolatria. Infelizmente, pastores de renome caindo nesse discurso, que nada tem de Deus nisso. Mas o próprio Jesus, que eles dizem que seguir, afirma aqui que só é considerado seu discípulo aquele que permanece na sua palavra. A própria palavra de Deus registra que até Deus se submete à sua palavra. Então, como é que eu vou dizer que seguir a palavra de Deus é praticar bibliolatria? Mas nós estamos vendo isso nos últimos dias. Estamos convivendo com esse discurso, Há diversas denominações que surgem, então, colocando o homem como centro. Então, eu vou olhar para a minha vontade e Deus vai me ajudar a conquistar aquilo que eu preciso, a ter uma vida regada apenas em felicidade. Então, é uma teologia onde o que eu sinto governa a minha vida. Eu defino a minha vida por o fato de eu estar bem ou não numa determinada situação. E aí eu decido algo em cima disso. Diabólico isso. Mas são verdades, caminhos que se apresentam para o homem. De repente você está buscando respostas numa tradição religiosa, não necessariamente uma tradição cristã. De repente você está buscando respostas, apresenta-se para você como um caminho, um conceito. De repente você está buscando respostas na psicologia, e é claro que nós não somos contra a psicologia, nós não somos contra a terapia. O pastor Augusto de Nicodemos faz um parâmetro sobre a psicologia muito interessante. Então ele fala que a psicologia ela pode me ajudar, ela pode me levar a um autoconhecimento, onde eu posso compreender por que eu tenho determinados comportamentos. A partir dali eu
receber ferramentas que vão me tornar um ser humano melhor. Vão me aperfeiçoar em alguma área que eu tenho dificuldade. Depende de uma dificuldade de me relacionar com meu filho, porque eu trago algo lá de trás que me coloca essa barreira, minha dificuldade de me posicionar. De repente, uma dificuldade numa área X, a psicologia ela vai trazer ferramentas muito interessantes e vai me levar a um autoconhecimento que eu vou compreender de onde se originou isso e como lidar com isso. Então, a psicologia é interessante, ela é positiva, só que, como o pastor Augusto Nicodemos disse, né? A psicologia não consegue revelar o real estado do ser humano. Eu não posso usar a psicologia para tomar decisões, quando na verdade aquilo que eu preciso para conduzir minha vida tem que ser revelado aqui. Eu não vou buscar um psicólogo para entender como é que eu faço me divorciar da minha esposa. É claro que existem contextos, né, há situações, a violência doméstica e tudo, que nós temos que tratar isso de forma pontual, né? Mas no contexto geral, eu não vou buscar um psicólogo, uma forma de eu conseguir me divorciar da minha esposa, ou uma forma de entender se eu devo ou não me divorciar da minha esposa, se eu devo ou não abandonar meu filho, com determinadas posturas que eu tenho que ter no trabalho, na conduta com o outro, com o próximo. Por quê? Porque isso já é revelado aqui. Ou eu me submeto à palavra de Deus, ou eu me submeto à minha vontade. Nesse momento, quando há um conflito na minha vida, se abrem sempre dois caminhos. Um que conduz a Deus, outro que conduz à minha vontade. E eles não vão ter o mesmo final. Eles não vão chegar ao mesmo destino. Um vai me levar à vida com Deus, outro vai me levar à perdição. Qual caminho você vai seguir? Deus, através de Jesus, revela aqui que, no verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então existe a verdade, que a verdade é aqui, Jesus, que eu conheço como? Através da sua palavra. E se ele me libertar, verdadeiramente eu serei livre. E a questão da libertação às vezes é mal compreendida. É claro que no momento que eu aceito a Cristo como meu Salvador, único e suficiente Salvador, eu passo a ser salvo em Jesus. Eu passo a ter a justificação dos meus pecados, recebo a graça de Cristo e passo a ser salvo em Jesus. Mas a minha vida de santificação, ela será processual. Há determinadas situações, determinados comportamentos, determinados vícios que eles vão sendo retirados do ser humano aos poucos. Se você for no livro de Romanos, Romanos 7, deixa eu ver aqui, Romanos 7 a partir do verso 12, isso, verso 12. Vamos ver o que Paulo fala aos romanos aqui, no capítulo 7, a partir do verso 12. De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, ele faz uma pergunta agora no verso 3. Logo, o bom tornou-se morte para mim? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se manifestasse excessivamente maligno. Olha o que ele fala no verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. E no verso 15 ele diz, pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque Paulo diz que ele é vendido ao pecado, ele tem dificuldade de fazer aquilo que é bom, e o mal que ele não quer, às vezes ele pratica. Porque Paulo estava num processo de transformação e santificação, como eu e você. Paulo está se revelando aqui, revelando para eu e você que ele é ser humano como eu e você. As mesmas lutas que eu enfrento, você enfrenta. E Paulo morreu nesse processo de santificação. Há situações que ele até pediu libertação a Deus, e Deus falou que não ia libertar, como o espinho da carne que ele tinha, para que ele não se vangloriasse, mas ficasse sempre na dependência dele. Paulo lutava contra a sua carne. Paulo escorregava de vez em quando, mas ele não tinha prazer mais no pecado. Eu sou pecador, você é pecador, os pastores são pecadores, mas quando nós cometemos um erro, aquilo que era prazer para a nossa carne passa a ser momento de tristeza e angústia, momento de se derramar aos pés de Deus e falar, Deus, pelo amor de Deus, me perdoa e não permita que eu caia nisso novamente. O processo de santificação, em algumas áreas da nossa vida, ele vai ser processual, mas ele vai acontecer.
desde que você se submeta à verdade que é Cristo Jesus e permaneça na sua palavra. Eu gostaria que você trouxesse a sua mente agora em quais áreas da vida você precisa de libertação. De repente você precisa de libertação na área do perdão. Você tem dificuldade em perdoar, amar ao outro, né? Perdoar ao outro e reconciliar são ordenanças muito difíceis de serem praticadas. Por quê? Porque nós temos tendência a deixar o nosso sentimento governar a nossa vida. E o sentimento de quem sofre uma afronta não é de perdão, é de distanciamento. Mas nós abrimos mão do nosso sentimento, abrimos mão da nossa vontade, cumprimos a ordenança de Cristo, perdoamos, recebemos então o perdão de Deus, porque para receber o perdão de Deus eu tenho também que perdoar, nos reconciliamos com aquele que nos feriu, e Deus nos concede a graça e nos capacita para sustentar isso. Porque o amor vem dele, a capacidade de perdoar vem dele, de reconciliar também vem dele. Só os que estão em Cristo Jesus e permanecem na sua palavra conseguem amar, perdoar e reconciliar. Qual caminho você quer seguir, meu irmão? De repente a sua dificuldade, a sua área de libertação é um comportamento. De repente a sua área de libertação é a amargura que você traz no coração, que vai te deixar, de repente, com uma soberba muito alta, um senso de justiça muito alto, onde você vai apontar o dedo para o erro do seu irmão porque você acha que você é superior a ele. Ser soberba, isso também é pecado. Vai te levar a cometer um outro pecado que é considerado no mesmo nível do adultério, é equiparado ao adultério, que é o pecado da maledicência, onde você vai pegar o erro do seu irmão e vai falar para todo mundo. É nessa área que você precisa de libertação, é da área da amargura. Você pode reparar que aquele que é amargurado, ele acusa, mas ele nunca levanta um dedo para ajudar a pessoa que está naquele pecado. Ele toma o conhecimento do pecado do outro. Ele não chega para o outro e fala: meu irmão, ou minha irmã, ou minha esposa, meu filho, eu estou vendo que você está com essa dificuldade, você quer ajuda para sair disso? Vamos orar juntos? Vamos lutar juntos? Ele não faz isso, ele pega e fala para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, maledicência. De repente, essa área você precisa de libertação. De repente, você precisa de libertação na área de um vício, um vício de comportamento, um vício de uma substância, um vício sexual. Qual é a área da sua vida que Deus, que você carece da libertação de Deus nesse momento? Traga isso à sua mente nesse momento. E vamos nos colocar diante de Deus nesse momento, que é aquele que pode realmente tratar conosco, nos libertar e resolver as nossas questões, tá? Pode transformar a nossa mente para a mente de Cristo. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Ó Deus, ó Pai, nós estamos aqui diante de Ti, nos colocando na Tua presença, ó Pai, como miseráveis, como pobres pecadores, pessoas indignas, pessoas que não mereciam nem estar falando contigo, que não mereciam nem a salvação. Nós estamos aqui com o nosso coração humano, falho, às vezes arrogante, às vezes soberbo, não perdoador, acusador, às vezes com inclinação para a carne, porque o pecado opera na vida de cada um. É esse o nosso coração, ó Deus, que nós estamos apresentando na Tua presença, porque nós não temos condições de nos tornarmos pessoas puras. Nós dependemos totalmente de Ti. E nós apresentamos agora as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Ó Deus, se a dificuldade que está sendo colocada aqui agora é a dificuldade em perdoar, ó Deus, que Tu nos capacite para sermos nós perdoadores. Ó Deus, se a dificuldade é um vício, ó Deus, que Tu nos transforme, que Tu venha produzir em nós o sentimento de vergonha, o sentimento de repulsa e venha nos aperfeiçoando para enfrentarmos o pecado. Ó Deus, nos liberta do nosso vício, nos liberta das nossas mazelas, nos conceda um coração mais perdoador, nos conceda um coração mais puro, transforme a nossa mente
e coloque nas nossas mentes a mente de Cristo. Faça o nosso coração ser mais parecido com o teu coração, ó Deus. Transforma a nossa vida. Ó Deus, nós estamos nos derramando porque só Tu és aquele que pode operar esse milagre na vida de cada um que está aqui. O Senhor sabe das dificuldades de cada um. O Senhor sabe das mazelas de cada um. Ó Deus, e segundo a Tua vontade, no Seu tempo, porque nós sabemos que as lutas também são oportunidades e ferramentas Tuas para nos amadurecer na Tua presença. Então, segundo a Tua vontade, segundo o Teu tempo, Deus, realiza a Tua obra na vida de cada um. Nós estamos aqui derramados diante de Ti, suplicando a Tua bênção nesse momento. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a sua vida, o seu dia possa ser abençoado, né? E permaneçamos todos, então, na palavra viva que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe.